Olá, bom dia. Estamos começando mais uma edição do nosso Band Entrevista. No programa de hoje eu converso com o delegado, presidente da comissão do concurso público da Polícia Civil, Dr. Fábio Montanha, e também com o diretor executivo da Abrazel, Arthur Fontes. O Band Entrevista está no ar. Estamos de volta com o nosso Band Entrevista. Eu já recebo aqui na nossa plataforma online o delegado Fábio Montanha, ele que preside a comissão aí que coordena o concurso da Polícia Civil no Rio Grande do Norte. Doutor Fábio, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Band Entrevista. Bom dia, obrigado pela oportunidade aqui de prestar informações à população. Doutor Fábio, a gente já fala do concurso da Polícia Civil, esperado concurso da Polícia Civil, e que em virtude aí da pandemia, ele foi adiado. Eu queria saber, primeiro, como foi tomada essa decisão para o adiamento desse concurso? Olha, a decisão não foi fácil também, mas tanto é que todas as circunstâncias que levaram a essa decisão, elas precisam ser esclarecidas para o bom conhecimento da população. Foi instaurado um inquérito civil por parte do Ministério Público Estadual. Esse inquérito civil ele foi remetido tanto para a Secretaria Estadual de Saúde quanto para a comissão do concurso. Esse inquérito civil, ele procurava saber a opinião, tanto da comissão quanto da Secretaria de Saúde, sobre a conveniência e a oportunidade de adiamento das provas, também marcadas para os dias 7 e 14 de março. Também. A resposta da comissão na época, no dia 29 de janeiro desse ano, foi pela manutenção das provas, porque a gente prestou todos os esclarecimentos solicitados pelo promotor, a Fundação Getúlio Vargas, a banca contratada, ela também prestou as informações requisitadas também, e a gente, naquele momento, também, na nossa visão, a empresa teria total controle, pelo menos nos locais de prova, de garantir a segurança dos candidatos. A questão isso foi deixado claro, inclusive na ata da comissão, desse dia 29, de que a gente só mudaria de posição se a gente tivesse um posicionamento contrário da Secretaria Estadual de Saúde, também porque nós não somos técnicos, nós não somos médicos, a comissão do concurso. Também. E essa resposta da Secretaria Estadual de Saúde, a gente teve acesso a ela apenas ontem, também. Foi instituído um comitê científico para avaliar a situação tanto das provas da Polícia Civil quanto da OAB que estavam atrasadas, pelo menos a da OAB ainda está, não sei como é que está a situação deles, para o dia 7 de março, e a recomendação desse comitê científico foi pelo adiamento. Então, a resposta que o secretário estadual de saúde deu para o Ministério Público foi nesse sentido, foi uma resposta embasada em critérios técnicos e dados estatísticos, numa situação que você basta assistir o Jornal da Band todo dia e vai verificar que está piorando também, e que não seria razoável, nesse momento, a gente manter as datas para, por exemplo, no dia 7 de março, você ter 22 mil pessoas só da Polícia Civil para fazer prova aqui na cidade de Natal, e 5 mil pessoas para fazer prova da OAB também na cidade de Natal. Você teria quase 7 mil pessoas em Parnamirim, quase 5 mil pessoas em Mossoró, tudo isso só no dia 7 de março. Então, muita gente de fora também queria fazer prova aqui, queria circular fora dos locais de prova, o que é natural, e a banca organizadora do concurso, a Fundação Getúlio Vargas, ela só vai ter o controle de prevenção nos locais de prova. Ela não tem o controle quando você sai ou antes de você chegar aos locais de prova. Qual foi o método de comunicação aos candidatos? Como é que a comissão informou isso, já que você acaba de me informar que tem muitos candidatos de fora que já podem até ter se programado, comprado passagens, de repente, para vir fazer suas provas? Olha, toda a comunicação do concurso, ela não se dá apenas por métodos extraoficiais, ela também se dá por meios oficiais. Então, foi publicado na data de hoje, no Diário Oficial, também uma publicação do edital, a publicação número 1 de 2021, que trata justamente desse adiamento por prazo indeterminado até que as condições se tornem mais estáveis, nos exatos termos recomendados pela Secretaria Estadual de Saúde. Paralelo a isso, foi feito divulgação no site da Fundação Getúlio Vargas, nas mídias sociais da Polícia Civil,
e a gente está fazendo agora com vocês, assim como a gente já fez com outras redes de telejornal. Então, a gente está fazendo o possível para comunicar com antecedência, tendo em vista que a gente só teve esse parâmetro, esse parecer técnico na data de ontem, também, para todos os candidatos se prepararem. A gente não queria deixar para 2 horas antes da prova a gente fazer essa comunicação. Doutor Fábio, como é que faz se o candidato não conseguir vir no dia que for remarcado? Ele vai ter o direito de ter o ressarcimento da sua taxa de inscrição, tendo em vista que ele se programou para uma data, em virtude da pandemia, ele de repente não poder vir na data que for reaprazado, ele vai ter o direito de ser restituído da sua taxa de inscrição? Vai ter, sim. A Fundação Getúlio Vargas vai disponibilizar esse pedido de restituição para aqueles candidatos que desejem o retorno, o estorno, digamos assim, do valor da inscrição pago. Isso daí não vai ser problema, não. Já tive contato hoje pela manhã com a banca organizadora, eles mesmos me questionaram isso. Eu disse, olha, se a pessoa não vai poder vir, por todas as circunstâncias, a gente não tem, acho que tem mais é que devolver mesmo, não tem o que fazer. Mas a gente espera, na verdade, que todo mundo permaneça e faça a prova, né? Quantos inscritos, doutor Fábio, no concurso da polícia? E já nessa continuidade eu pergunto, muda alguma coisa no cronograma ou apenas a data da prova? Não, só o cronograma, a data da prova faz parte do cronograma, na verdade, né? Então, tudo isso vai ter que ser reorganizado, porque a prova objetiva e a subjetiva, elas são só parte de todo um processo seletivo que ele é muito mais amplo e complexo. Então, tudo que se imaginava fazer em seguida às provas objetiva e subjetiva também vai ser necessariamente adiado, inclusive o curso de formação que fica a cargo da Polícia Civil. Eu não tenho como estabelecer uma previsão de cronograma para você agora, porque a gente vive em tempos atípicos. Então, assim, a dinâmica da situação pandêmica aqui no Estado é que vai meio que ditar os nossos passos, como ela está ditando agora. E, às vezes, a força dos fatos é mais forte que a vontade dos homens, né? Então, assim, nesse exato momento, a nossa vontade está tendo que se submeter à imperatividade dos fatos. Então, a gente não tem como fechar os olhos para uma realidade que está só piorando. Então, quando a situação melhorar, também, então, a gente vai voltar em campo. A Polícia Civil tem 100% interesse de realização desse concurso. A gente vem trabalhando muito, não apenas a comissão, mas diversos setores da Polícia Civil, da Secretaria da Administração, em todos os demais envolvidos. Eu falo isso no âmbito do próprio governo do Estado. Tem um interesse conjunto muito grande para a realização da prova, mas a gente tem que ter seriedade e responsabilidade e entender que no momento atual seria muito arriscado, tanto para os candidatos quanto para as pessoas que moram aqui. Também de você ter uma aglomeração considerável, já que são mais de 60 mil inscritos, também no total para os dias 7 e o dia 14, e com a situação de hospitais lotados e cepas de vírus aparecendo e falta de uma porcentagem alta de imunização das pessoas por meio de vacina, né? Doutor Fábio, e essa periodicidade do comitê ou da Secretaria de Saúde de dar esse feedback à Polícia Civil para como está a situação, se já pode ser remarcado ou não. Foi feito esse estudo para, por exemplo, se daqui a 15 dias vai ter uma nova avaliação ou se só daqui a 30 dias, para que os candidatos tenham também uma margem do que podem esperar para ter pelo menos uma notícia parcial de quando vai poder voltar. Olha, eu não tenho como lhe precisar isso, porque eu não sei como é que é feito o levantamento estatístico que foi apresentado por esse comitê científico também. Mas o que eu posso dizer é que a gente vai, numa periodicidade razoável como essa, de 15 a 30 dias, também a gente vai estar sempre, a gente vai manter contato com a Secretaria de Saúde, inclusive via ofício, também para solicitar, digamos assim, uma reconsideração do parecer previamente proferido para saber se na nova data, quando a gente provocasse eles iriam mudar de opinião. Também o fato agora é que a gente não quer ir de encontro ao parecer, porque a gente entende as razões, a gente sabe que é a medida mais sensata e razoável a ser tomada no presente momento, e assim que a gente tiver o respaldo do comitê científico
para o retorno à atividade normal de realização do certame, a gente vai tomar. A questão é que a gente nunca fez uma prova de concurso no meio de uma pandemia. Então, assim, a situação é inédita para todos os envolvidos também, inclusive para a própria Secretaria de Saúde. Então, isso que você está me perguntando, assim, fica até difícil eu lhe dizer uma data objetiva também, porque eu acho que talvez nem eles tenham isso. Até então, porque, pode ser que até agora porque o concurso ele envolve todo um protocolo, não é, doutor Fábio? Para a realização de uma prova, como o senhor me informou, aí mais de 20 mil candidatos, tem que ter todo um protocolo, independente dessa situação hoje mais crítica que a gente está vivendo no Rio Grande do Norte, mas quando for acontecer, vão ter que ter vários protocolos e que precisam ser, de repente, modificados diante dessa situação, como o aumento de número de locais de prova. Isso tudo está sendo estudado pela banca e pela Polícia Civil? Não, veja só, no tocante aos locais de realização de prova, todas essas medidas de prevenção já foram tomadas também. Tanto é que as provas inicialmente elas iriam ocorrer só em Natal, e como a banca não conseguiu alcançar um número ideal de espaços para a realização das provas com todas as medidas de prevenção, que na prática você não usa nem 50% das salas. Então a necessidade de espaços para a realização de provas praticamente dobra. Também foi essa a razão que levou a gente a abrir outros locais de prova, inclusive em Mossoró, também o que levou inclusive à alteração do edital. Então, as medidas de prevenção ao Covid, elas estavam previstas inclusive na própria proposta apresentada pela banca quando a gente foi escolher a banca. Então, isso inclusive foi um dos critérios de diferenciação da banca em relação às demais, o fator de que ela apresentou medidas de prevenção ao Covid nos locais de realização de prova. O problema é que a banca só pode se responsabilizar pelos locais de realização de prova. Ela não pode se responsabilizar por medidas de prevenção tomadas pelos candidatos nos hotéis, estabelecimentos, no transporte, em restaurante, onde quer que eles estejam fora dos locais. E isso foi o que pegou, digamos assim, do dia 29 de janeiro, da nossa ata que tratou dessa questão, para a data de ontem também, porque até então o nosso foco era muito mais voltado para as medidas de prevenção, como você bem pontuou, nos locais de realização de prova, sendo que o parecer formulado pela Secretaria de Saúde ele é muito mais amplo nesse aspecto. Ele não trata só disso, ele trata também do risco que você tem de 22 mil pessoas em Natal. Você tem no dia 7 você teria uma média de 37 mil pessoas aqui na Grande Natal, fazendo prova. Então é muita gente também. Então foi por conta disso que a gente resolveu mudar o posicionamento da comissão para seguir a linha adotada pelo comitê científico e jogar isso um pouco mais para frente. Também agora você vai me dizer quando? De fato, eu não tenho como lhe precisar. Agora, eu não quero que seja no final do ano. Por mim seria no próximo mês. Agora, isso vai depender da evolução do quadro aqui no Estado. Isso a gente vai estar sempre em contato, a gente vai estar sempre por meio de canais informais, por meio de canais formais para isso. O que eu posso sugerir aos candidatos é que eles fiquem atentos às redes sociais, aos telejornais, às mídias sociais da Polícia Civil, e qualquer novidade, tanto da Polícia Civil quanto da Fundação Getúlio Vargas, e qualquer novidade a gente vai jogar lá também, inclusive porque isso também, assim como foi publicizado formalmente a suspensão das provas, a retomada dessas provas também tem de ser publicizada formalmente via edital, que é a comunicação formal do concurso, é o que vale legalmente, digamos assim. Então, tudo isso vai ser feito de forma sincronizada também. Assim como foi feito de forma sincronizada esse processo de suspensão que foi tomado na data de ontem, a gente já comunicou, já entrou em contato com o Ministério Público, com a Defensoria Pública do Estado, com outros órgãos e em especial via diário oficial, né? Doutor Fábio, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, esclarecendo muitas dúvidas sobre esse adiamento aqui do edital e dizer que a gente está aqui sempre à disposição quando tiver a nova data aqui para a gente divulgar também. Agradecer a sua disponibilidade. Eu que agradeço o espaço disponibilizado para a gente prestar esses esclarecimentos também. Ok, obrigado. Tenha uma boa tarde. Obrigado, doutor Fábio, pela sua participação. A gente vai a um rápido intervalo comercial, volta em 1 minuto, não sai daí.
Estamos de volta com o nosso Band Entrevista. Eu já recebo aqui na nossa plataforma virtual Arthur Fontes, ele que é diretor executivo da Abrazel. Bom dia, Arthur, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo. Manhã maravilhosa aqui em Natal. Bom dia. Arthur, vamos falar desse novo decreto aí que foi editado pelo governo do estado e também pela Prefeitura de Natal, restringindo aí mais ainda a questão dos bares, restaurantes, pizzarias, principalmente aí no horário de funcionamento. Como é que a Abrazel recebeu esse decreto? Não, é sempre doloroso, né, Rodrigo? Essas medidas restritivas, elas são dolorosas dos dois aspectos, né? Do ponto de vista social e econômico. A gente entende que arrochar um pouco nós significa que a situação não está boa, ou seja, precisa de empatia da nossa parte, por mais que o setor esteja muito sacrificado, mas a Abrazel sempre tem tido, desde o começo desse problema, uma postura extremamente responsável, de sensibilidade ao problema. Então, a gente sempre colaborou, montamos protocolo lá atrás, assim, a gente sempre deu nossa missão, nossa função aqui foi sempre participar, se doar, mesmo sabendo do sacrifício do setor em todo esse tempo de pandemia, né? Mais de 100 dias fechado, por exemplo, quanto prejuízo isso representa. Mas a gente entende que alguma coisa precisava ser feita. A gente conversou com o governo abertamente aí na sexta-feira, o governo reativou um grupo de trabalho que tinha, né, que durante todo o período de 2020 trabalhou nesse sentido e conseguimos essas duas concessões, né? Abrir até 23, na verdade, né, ficar com esse horário de fechamento, efetivamente, da casa às 22, mas você pode encerrar os atendimentos até às 23. E que também fosse mais combativo com o consumo de álcool em outros ambientes, né? Isso é uma coisa que nos preocupa desde sempre, que as pessoas têm feito esse movimento migratório. Elas saem dos bares, por mais cedo ou mais tarde que eles fechem, e acabam se reunindo em outros espaços, como conveniência, praia, festas clandestinas, para também fazer consumo de álcool. Então, esse adendo de proibir o consumo e a venda de bebida alcoólica em outros ambientes, para nós é fundamental para passar por esse momento. Ô Arthur, a gente sabe que muitos bares estão seguindo à risca os protocolos, mas outros não. Inclusive a gente vê aí a prefeitura fiscalizando, interditando, multando alguns estabelecimentos. Você acha que é justamente por essa falta de união, de estarem realmente todos engajados, de estar fazendo realmente todos seguindo à risca os protocolos, que fez com que esse decreto fosse agora enrijecido mais e aí sim prejudicando um pouco mais o setor? Eu acho que, assim, a parcela dos bares, apesar de que a gente reconhece claramente, sem nenhum problema, de que existem estabelecimentos que estão descumprindo. Isso é notório, né? A gente tem visto aí que muita gente não entendeu o papel social do nosso setor e também não entendeu o nível de gravidade que a pandemia representa. Estamos aí em fevereiro com o Brasil com mais de 1.000 mortes média móvel. Então, ainda de chamar muita atenção, preciso muita atenção. Esse é um ponto. Então, ninguém vai passar a mão na cabeça e dizer que ninguém está errando, que a gente tem visto. Outro é o nível que isso representa. A gente tem visto coisas que, infelizmente, até hoje não foram resolvidas. Eu não vou comparar estar num bar com ônibus, mas o problema dos ônibus não foi resolvido. Até hoje, infelizmente, não houve força para se resolver. O problema das aglomerações nas praias, por exemplo, a gente viu em Pipa lá, os bares e restaurantes sendo penalizados porque era notório o movimento de pessoas nas ruas de Pipa. Então, o que é que o empresariado tem a ver com aquela grande parcela de pessoas na rua sem máscara? Então, às vezes a gente herda uma responsabilidade que de fato não é nossa. Mas, como eu disse, a gente está mais uma vez à disposição para participar, para tentar colaborar com esse momento, fazendo a nossa parte, fecha. A gente sabe que fechar mais cedo não é que o vírus não vai circular, não é isso. É uma coisa de permitir que as pessoas, né, vão para casa um pouco antes e que elas também circulem menos. Né? A gente diminui um pouco a circulação de pessoas nas ruas. Então, acho que esse é o grande ponto-chave na hora que você mexe em horário, mexe em funcionamento. Arthur, então você me disse que é um conjunto, você não pode direcionar só para a questão dos bares. Porém, se a gente for falar aqui de enrijecimento, esse decreto ele foi praticamente voltado para o segmento de bar, restaurante, pizzaria e festas e eventos. Falta então que esse comitê, na opinião da Abrazel, veja essa amplitude do que você falou do comércio, das praias, dos ônibus lotados, ou seja, falta uma política pública em conjunto de todos os segmentos em prol realmente desse momento crítico que a pandemia está vivendo? Isso. Falta governo, falta prefeitura, falta governo federal, falta todos os entes
pensarem um pouco mais num papel educativo. E é isso que a gente tem feito, não só a Brasel, como, por exemplo, CDL, Sebrae, FEComércio, tem tido atitudes aí sempre de ações educativas. Esse final de semana, por exemplo, fomos para a rua, eu fui para a rua na sexta e no sábado, fazer uma ação educativa nos bares, para que a gente mantivesse o distanciamento, as regras básicas, todos esses cuidados fossem atendidos, a gente tivesse essa acessibilidade, e não só nós, como repito aqui, a CDL fez uma ação chamada SOS, que o governo do Estado, inclusive, pediu para que a gente retornasse com essas ações, devemos retornar aí quanto antes, para que a gente também faça esse papel educativo. A presença dos gestores aí, como a governadora e como o prefeito, passando essa imagem de responsabilidade é muito positiva também, porque isso gera um impacto muito bom nas pessoas, que precisa acender um sinal de alerta, mas é isso, reiterando assim, de forma mais objetiva, o problema não está só nos bares, está em muito mais coisas e precisa ser combatido em todas as frentes. Como eu disse, da nossa parte nós somos, agora fomos o alvo e a gente para um pouquinho, reflete, a gente tem muita gente dos associados que fica indignada, fica chateada, porque está, de fato, sufocada, mas a gente faz esse papel educativo. Pessoal, é melhor que a gente tenha uma restrição mais branda agora, do que, infelizmente, depois escolher uma coisa ainda mais negativa. O nosso cenário, volto a lembrar, do ponto de vista turístico, é muito mais positivo do que vizinhos aqui como Ceará e Bahia, que estão com toque de recolher, com lockdown. A Paraíba hoje decretou toque de recolher às 16 horas, os bares vão ter que fechar, então estão em cenários ainda muito mais negativos. Então, é melhor a gente fazer concessões agora, parar um pouquinho, mesmo sabendo que a parcela de culpa não é nossa, nem é só nossa, mas do que lá na frente colher um resultado ainda mais drástico. Arthur, a prefeitura ela disse que vai intensificar a fiscalização, vai ser mais rígida na questão da fiscalização, das advertências, inclusive de multas. Segundo o decreto, ela prevê multas de até R$20 mil para quem realmente for advertido e continuar infringindo o decreto. A Brasel, junto com todas essas entidades, em contrapartida, também emitiram uma nota se solidarizando e preocupadas com a questão do setor. Como é que vocês estão nessa negociação para ver, de repente, com o governo, com a AGN, linhas de financiamento para tentar aí dar suporte a esses bares que vão sofrer com essa redução de horário, já estão sofrendo com a pandemia, como você falou aí, há muito tempo fechados, e que agora vão ter esse sufoco mais ainda? Sim. Não, a gente, desde o começo da pandemia, tem procurado, tem pleiteado junto ao governo e município. Lá em cima, por exemplo, a Brasel conseguiu coisas memoráveis, como a MP, aquela 936 dos salários, foi propositada pela Brasel, foi feita pela Brasel, entregue lá ao ministro Paulo Guedes. E aqui no âmbito municipal, estadual, a gente tem feito uma série de pedidos, de exigências, que infelizmente algumas não foram atendidas e algumas a gente segue ansioso esperando. Por exemplo, o uso de espaço público para calçadas foi um pleito nosso. A gente pegou aí legislação europeia e alguns cantos, como Santa Catarina e São Paulo, que já existem, trouxe para cá e houve uma sensibilidade do secretário Tiago Mesquita, atendeu, fez um plano ainda mais amplo do que pedimos. Em relação à parte fiscal, a gente tem, de fato, chorado um pouquinho porque está doloroso, né? Mais de 70% das empresas do setor estão com dívidas. Então, até aquelas empresas que estão vivas hoje, elas correm um sério risco de não terminar o semestre, não terminar o ano, porque o passivo que elas juntaram lá atrás, no ano 2020, é enorme. Muitas empresas tiveram sequer conseguido negociar os preços de aluguéis. Então, elas foram acumulando aí um passivo altíssimo de trabalhista, fiscal, enfim, de fornecedores, uma série de coisas que ela não imaginava ter, e elas, lembro, elas não estão ainda vendendo na sua totalidade. A gente tem as grandes empresas aí que estão com 70% ou 60% da sua capacidade de pessoal, porque tem restrição de mês, né? Os 2 metros por mês ocasiona isso. Você acaba tendo menos assento, consequentemente você consegue vender menos. Então, tem casas que estão com 100% do que ela tem hoje de salão, mas ela tem um salão que está 60%, 40% menor do que ela tinha. Então, ela não consegue fechar essa conta e tem um passivo para trás. Mas eu lembro aqui como medidas, por exemplo, que a gente, só para ilustrar, a gente pediu, por exemplo, ao município que houvesse uma contribuição solidária nas passagens, que a gente tivesse um período aí de passagem subsidiada pelo município. A gente pediu a parte de IPTU, né, para que houvesse isenção do IPTU no período que houve lockdown, de fato, e que houvesse também uma isenção do período de taxa de lixo. A gente começou com a COSERN para a contribuição, né, da iluminação pública, uma série de providências que a gente vem pedindo, e a gente ainda acha pertinente, porque, como eu disse, ainda vai acumular por um bom tempo, essas empresas ainda estão em dificuldades, então qualquer ajuda do ponto de vista financeiro
é muito bem-vinda agora, daqui a pouco e também ao longo do ano. Ô Arthur, e qual foi a resposta que vocês tiveram da Prefeitura sobre esses pleitos do IPTU, da passagem? Ainda há essa sensibilidade? Vocês ainda estão tentando argumentar com a Prefeitura de Natal para que isso seja concedido? A nota, né, faz um pouco alusão a essas ações. Então, assim, reiteradamente a gente vai repostar essas coisas agora com o município, né, reafirmar essas posturas de que ainda são pretendidas, porque, de fato, a gente imaginava lá em agosto, quando o pior momento da pandemia, né, do ano 2020 passou, que as coisas iam se recuperar. Mas a gente está vendo que a coisa não está fácil, ela continua num cenário difícil, e a gente imagina que enquanto, de fato, não tiver vacina para todos, o cenário não muda muito. Então, a gente precisa, de fato, ter alguma reação nesse sentido para caminhar um pouco mais, de forma mais rápida, e vamos, como eu disse, reafirmar essas posturas e aguardar. A desculpa, né, não vou dizer que é uma desculpa, mas a devolutiva sempre é no sentido de que falta caixa, a dificuldade financeira é grande em todas as esferas municipais, estaduais e federal, porque, de fato, o gasto de saúde, o gasto das esferas cresceu muito na pandemia, mas a gente vai seguir pleiteando, porque, de fato, o setor precisa de algum respiro e alguma ajuda fiscal. A gente precisa entender também que não são só os empresários, né? Tem toda uma cadeia ligada aos garçons, cozinheiros, técnicos, ASGs, que participam dessa cadeia e que estão muito sofridos. Mas, Arthur, eu queria agradecer muito sua participação aqui no nosso Band Entrevista, esclarecendo as pessoas, sensibilizando aí sobre o decreto, que a gente possa, muito em breve, dar boas notícias aqui da retomada total aí dos bares, restaurantes, podendo funcionar em sua plenitude. Maravilha, obrigado pelo espaço, da gente poder falar, da gente dar um pouquinho da palavra da Brasel. E disse, a gente tem tido uma postura sempre muito responsável, sabendo do nosso papel, e estamos mais uma vez dispostos a abrir mão um pouquinho para a gente passar por esse momento de forma mais agradável, daqui a pouco a gente poder festejar, poder estar, como você disse, na totalidade do funcionamento aí. Tá, obrigado, Arthur, pela sua participação. Nosso Band Entrevista vai ficando por aqui. A gente volta em nossa próxima edição, sempre de segunda a sexta-feira, aqui na tela da Band. Até lá.